Você sabe o que são cônicas? Não? Nós vamos fazer o estudo dessas curvas em geometria analítica, mas antes disso, vamos ver as definições de cônicas como cortes e seções em um cone. Vamos lá? Olá pessoal, sou o professor César, como vocês estão? Estou aqui para dar continuidade nas nossas aulas de geometria analítica e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de cônicas. O que são as cônicas? As cônicas que nós vamos trabalhar são três: a hipérbole, a elipse e a parábola. Talvez algumas delas vocês já escutaram falar o nome, né? Principalmente a parábola, que talvez vocês tenham contato quando estuda a função polinomial de segundo grau. Mas aqui nós vamos começar a parte da geometria analítica um pouquinho diferente. Então, geralmente a gente já vai lá no plano cartesiano, tal, a gente faz a equação, mas eu queria lembrar o porquê recebe esse nome, né? Por que essas curvas, elipse, parábola e hipérbole, recebem o nome de cônicas? Bom, acredito que vocês devem imaginar que é por causa do cone. Então, você pode ver aqui na minha tela, a gente tem um cone. Essas curvas, elas surgem através da seção do corte, né, de um plano em dois cones sobrepostos. Então, tá aqui dois cones, né, sobrepostos. E quando eu faço a seção de um plano nesse cone, eu consigo ter essas curvas diferentes. Então, a gente vai começar estudando a elipse. Então, eu vou realizar aqui a seção de um plano no cone. Eu poderia fazer em dois, no de cima e no de baixo, mas para facilitar a compreensão, eu vou fazer só em um deles, tá? Mas entendam que serve para os dois. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse cone. Eu quero que vocês percebam que ao seccionar, ao cortar esse cone, vocês percebem uma figura aqui no meio, ó, tá vendo? Então eu vou ativar aqui para vocês visualizarem. A gente tem uma curvinha nesse formato, ó. Essa curva, né, ela é chamada de elipse. Então isso aqui é a sua elipse. Ela parece com uma circunferência, né, mas não é. Por quê? Porque a distância não é igual para todos os pontos aqui, certo? Então, isso aqui é a curva da elipse. Da onde vem essa curva, pessoal? Ela existe através da seção do corte de um plano em um cone. Só que esse corte ele não pode ser paralelo à base, porque paralelo daria uma circunferência, como vocês podem ver agora, e ele tem que cortar todas as geratrizes desse cone, senão ele não forma uma elipse. Ó. Vou ver aqui, ó. Tá vendo? Não forma. Então ele tem que cortar todas as geratrizes. Então a partir daqui você tem aí a formação da elipse. Lógico que ela pode estar mais esticada, mais alongada. A gente vai discutir isso um pouquinho, tá bom? Então vamos ver agora a criação de outra curva. Bom, aí, pessoal, para a gente criar a parábola, eu vou ter aqui uma nova secção. Então, deixa eu criar aqui essa secção para vocês. E essa secção, vocês podem observar aqui que ela também tem um formato, ó, certo? Aqui essa curva, né? E essa curva, a gente conhece ela por parábola, certo? Então, se eu mover aqui, né, só para a gente ter uma ideia, a gente consegue ter aí várias parábolas, tá? Então, qual que é a definição aí para a gente conseguir a parábola? Então, eu tenho um corte, eu tenho uma seção desse cone, e esse corte, essa seção, ela é paralela a uma das diretrizes. Então, das geratrizes, perdão. Então, você no seu estudo aí do cone, né, se você for ver os elementos do cone, você vai perceber que o cone tem uma linha chamada geratriz. E essa geratriz, quando eu tenho um plano paralelo à geratriz, eu tenho aqui
a formação da curva da parábola, tá? Bem, para a hipérbole, a gente precisa, de fato, do outro cone, tá? Então, o que é a hipérbole? Tá? Então, a definição... Então, a hipérbole, ela é a seção de um plano que corta, que passa pelos dois cones sem passar pelo centro, tá? Então, eu vou criar aqui esse plano. Então, tá aqui esse plano, vocês talvez consigam ver aí, ó, essas duas curvas aqui nesse sombreado. Vamos ativar aqui para melhorar a visualização dessas curvas. Essas duas curvas que vocês estão verificando aqui é a hipérbole. Então, a hipérbole, ela é as duas curvas ao mesmo tempo. Tá? Então, a hipérbole não quer dizer que eu tenho duas hipérboles. Então, ó, eu posso ter essa hipérbole aqui em vários formatos e tamanhos, né? Ó, um pouco mais acentuada, né? Se você virar, você vê ela bem, certo? Então, isso aqui seria aí o tamanho da nossa hipérbole, tá? Então, você consegue perceber essas três curvas formadas por essas seções no cone. Bom, pessoal, então isso que eu estou passando para vocês é mais uma teoria para você entender o porquê do nome cônicas. Tá? A gente não vai usar o conceito do cone, né? Então, eu vou mostrar aqui uma outra definição dessas três curvas. Então, resumindo, aqui nós temos a elipse, a parábola e a hipérbole.